Fala, meu queridão, minha queridona, professor Alexandre Evangelista. Vamos ver o que a gente pode fazer na área para ganhar mais dinheiro? Vamos lá? Mas antes de continuar nesse vídeo, clica no sininho para ativar a notificação e dá uma curtidinha. E também segue a página, porque toda vez que tiver um vídeo bacana você vai receber. Bom, vamos lá então. Na nossa área, na educação física. Hoje na educação física eu vejo aí 3 níveis de maturidade. O primeiro deles é o profissional recém-nascido, ou seja, aquele profissional que acabou de se formar, caiu na área, tá meio de paraquedas ainda porque não sabe jogar muito bem o jogo e por causa disso ele opta pela estabilidade e pela segurança. Ele prefere ter empregos fixos, CLT, e normalmente ele vai trabalhar na academia, né, em 2 períodos. Às vezes ele trabalha até em 2 academias diferentes, né? Ele pega lá das 6 ao meio-dia uma academia e trabalha das 18 às 23 em outra academia. E à tarde ele vai lá estudar, tirar um cochilinho, treinar, enfim, mas ele tem aquela segurança. Esse profissional, ele ainda não tem a maturidade necessária, nem o conhecimento, muitas vezes, para ter muitos alunos de personal, muitos clientes de personal. E muitas vezes, por causa disso, ele não tem segurança. Então ele primeiro precisa adquirir a experiência para ir ganhando segurança, confiança e aí sim ir captando os clientes de personal. É claro que existem exceções às regras aí, não é? Mas basicamente é isso. Existe aquele profissional também que é o adolescente. O que é o adolescente? O adolescente é aquele que já começa a entender como o jogo funciona. Ele já está formado aí há alguns anos, provavelmente, e ele entende mais ou menos como o jogo funciona. Esse profissional, ele continuou se atualizando, fazendo cursos. E por causa disso, muito provavelmente, ele trabalha em um período só da academia, porque no outro, ele já começou a captar clientes de personal. E a renda dele já começa a aumentar. E aí, se ele tiver aquela coisa forte nele, né, de investir cada vez mais em conhecimento, ele vai galgando novos degraus e vai ganhando mais conhecimento. E existe aquele profissional que eu chamo de adulto na profissão, ou seja, é aquele que já atua há muitos anos, já tem um know-how bacana e entende muito bem como o jogo funciona. Esse profissional, muito provavelmente, já largou a academia, porque ele já tem tantos clientes de personal que ele consegue se dar o luxo de não precisar mais da academia para mostrar o seu trabalho. Por quê? Porque agora o boca a boca dos próprios clientes já mantém ele no jogo e muito bem. Normalmente, para que isso aconteça, tem algumas pesquisas aí de business falando disso, levam-se aí em torno de 10 anos, e não só na educação física, tá? De forma geral, para toda a profissão, levam-se aí 10 anos para você conseguir ter um retorno interessante daquilo que você investiu em termos de educação. Então, esse profissional que já está no nível adulto, muitas vezes a gente pensa, eu estou no topo da minha carreira, não é? Eu trabalho lá das 6 da manhã às 10 da noite, ganho lá meus 20 e tantos mil, às vezes até 30 mil reais por mês, dependendo do local que você trabalha, e é isso. Então, pessoal, é aí que entra a diferença daquele profissional que tem uma sacada bacana e daquele profissional que vai ficar aí na média, mesmo estando no nível aí de maturidade adulto na área. O que eu quero dizer com isso? Qual seria o próximo passo desse profissional adulto? O próximo passo desse profissional adulto seria trabalhar com educação online, seria trabalhar com os treinos online. Por quê? Porque quando você vai para o mundo digital, para o personal online, você consegue trabalhar menos e às vezes ganhar até mais. Sabe por quê? Vou pegar de novo o exemplo aqui da minha cidade. Você pega São Paulo. Muitas vezes, para a gente sair de um bairro para outro, estou dizendo bairros próximos, tá? Leva-se em torno de 45 minutos. Então, olha só, se de repente você tem lá clientes em locais muito separados, você não consegue atender todos. E aí você tem uma restrição de horário por causa do seu deslocamento de um local a outro. E é claro, aquele profissional que tem 5, 6, 7, 8, 9 clientes numa mesma academia, beleza, ele sai no lucro ainda. Mas mesmo assim, tem um outro lado da moeda, né? Por quê? Porque muito provavelmente esse profissional tem que pagar aluguel de sala. E nisso ele perde dinheiro. No online, não. No online é você na sua casa, o cliente na casa dele e todos felizes e contentes. Mesmo porque quem me acompanha sabe, né? Eu mostro aí muitos estudos que o próprio treinamento online dá conta sim do recado, e o treino online, quando bem administrado, consegue trazer para o cliente resultados extremamente satisfatórios. Então, na minha opinião,
o treino online, ele seria um upgrade para aquele profissional que já está num grau de maturidade bacana, que já tem confiança, tem conhecimento, tem know-how e consegue levar as aulas, né, mesmo à distância, tá? E por que eu dou esse conselho? Pega um exemplo da minha vida aí, não é? O primeiro cliente de personal que eu tive, ele morava no Morumbi e eu morava na Zona Leste. E quem mora ou quem já foi até o Morumbi sabe do que eu estou falando. E para piorar a situação, o cliente ele treinava das 8 às 9. Então, para chegar lá às 8, eu tinha que levantar umas 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, para poder chegar lá às 8. Dava aula das 8 às 9. E para voltar do Morumbi? Quem é aqui de São Paulo sabe, a Giovanni Gronchi, uma avenida que é um horror. Imagina você voltar da Giovanni Gronchi às 9, ou Giovanni Gronchi, tem gente que chama de Giovanni Gronchi, Giovanni Gronchi, o vídeo é meu, eu chamo de jeito que eu quiser. Imagina você voltar da Giovanni lá às 9 da manhã, eu ia conseguir chegar em casa às 10h30. Então, ó, eu saía de casa às 6h30 e só voltava às 10h30 para atender um cliente. Agora imagina se naquela época tivesse a tecnologia que tem hoje para eu trabalhar no digital, eu conseguiria ter atendido nesse horário todo 3 clientes, sobrava tempo ainda. Então, pensa nisso, pessoal. Mesmo que você não goste do digital, que você não sinta vontade, que você de repente ache que treino online não funciona, que eu já mostrei que funciona em vídeos anteriores, né? Inclusive no meu canal do Instagram, tem muita coisa bacana lá, que é @AlexandreLEvangelista. Então veja, tem que começar a considerar. Vale muito a pena. E não só para aquele profissional que está no nível de maturação total lá, que é o adulto. Mesmo para quem está começando, o digital é um excelente negócio. Tá legal? Pensa nisso. E nos vemos no próximo vídeo.